Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje Vultos e Sombras, né? Uma homenagem aí que nós vamos fazer ao grande diretor de cinema recentemente falecido. E também vamos falar um pouco a respeito de Estado de Fuga e da criação de uma mitologia, tem tudo a ver com a nossa tal campanha Mitologia Noturna, a partir digamos assim, de uma concepção, até de um gênero já pré-estabelecido, que é sistematicamente subvertido ou alterado, né? Mas enfim, né? Vamos tratar um pouco de A Estrada Perdida, esse filme bastante brilhante do David Lynch, que ficou um pouco, digamos assim, no meio do caminho, né? Ele é o primeiro filme depois de uma fase ruim um pouco, ou de filmes menos impactantes do David Lynch, ali do início dos anos 90, filmes redescobertos, né, mais atualmente, de uma série de muito sucesso, e depois de uma obra-prima, né, que é Mulholland Drive, né, ele está ali no meio do caminho. Mas antes eu queria pedir que vocês conhecessem a nossa campanha Mitologia Noturna. Vamos tentar publicar alguns materiais sobre os livros, né? Os 2 livros centrais na semana que vem. Agora o carnaval bagunçou tudo, mas não que eu fosse desfilar ou participar da folia, mas o trabalho foi intenso, outro tipo de trabalho, e acabou que bagunçou um pouco os temas da campanha. Mas vão ser retomados. Vamos publicar um pouco a respeito dos 2 livros, né? O Sulco Mais Profundo, de Jonathan Wood, e Veneração em Paul Weverill Manor, de Benjamin Tweddle. A gente vai publicar mais informações a respeito desses 2 livros e um pouco a respeito das narrativas, que são muito peculiares, né? Elas se encaixariam, não, na verdade não se encaixariam, mas estariam próximas daquilo que se conhece do gênero de terror mais contemporâneos, né, como folk horror, mas tem características próprias, né, que fazem delas únicas e que aproximam daí de um tipo de, digamos assim, percepção como a fornecida pela nossa ideia de uma mitologia noturna, né, de uma nova, do desenvolvimento de novos mitos noturnos, sombrios, né, dentro da literatura e da ficção. Também ia pedir para, se caso quem não possa, né, contribuir, ajudar na campanha, tem recompensas de R$28, né, é bem em conta. Já é um material, né, uma concertina de um autor pouquíssimo conhecido no Brasil, conhecido apenas como poeta, mas mesmo como poeta pouquíssimo conhecido. Mas mesmo que a pessoa não consiga apoiar, é compreensível, comentar um pouco da campanha com os amigos e talvez apoiar esses vídeos aqui, né, a nossa Resficta, nosso grupo de literatura herética, né? Temos uma comunidade no WhatsApp relativamente grande, não muito, mas relativamente, e, enfim, toda ajuda é bem-vinda, né? Afinal a gente tem que adquirir esse material. Esse aqui vai estar num dos próximos, vou falar um pouco sobre esse, da coletânea que eu montei, num dos próximos vídeos aqui do canal, e dá bastante trabalho, e a gente precisa desse material aqui. Eu mesmo não tenho mais o original, tive que adquirir, né? Mesmo sendo o coordenador tendo montado, né, a coletânea, não ganhei mais de um exemplar, acho que ganhei 2 só, e depois tive que comprar esse quando foi relançado, não me mandaram extra, então é assim que funciona. Mas então, vamos começar falando então do David Lynch, A Estrada Perdida. Ele é um filme de 1997. Como eu disse, é um período em que o Lynch estava recuperando um pouco as forças, né? Depois de um sucesso considerável na televisão, estético e também de público, né? E no cinema alguns reveses, não exatamente reveses, mas obras não muito lembradas, né? Também um pouco obscuras, merecem talvez uma revisita posteriormente, né? Wild at Heart, Fire Walk With Me, etc, né? E, bom, a carreira dele fulminante e meteórica aconteceu depois do ano 2000, né?
2000 e pouquinho, que saiu Mulholland Drive, que é um filme sensacional. E depois Inland Empire, né? Ele, então, sedimentou a sua carreira, não muitos filmes, a maioria muito bom, e alguns clássicos geniais, mais da metade, né? E A Estrada Perdida, ela estava numa categoria estranha, obscura, né? Ele não fez muito sucesso na época do lançamento, não foi muito visto. Eu vi no cinema esse filme, em 97. Também achei estranhíssimo, né? Era um filme difícil de acompanhar, mas tinha uma atmosfera sensacional. Me lembro ainda das cenas, né, no cinema. Eu revi o filme recentemente pelo MUBI, aquela assinatura lá que tá de graça deles, né? Tem também um período de demonstração, etc. Mas no cinema o efeito o impacto é tremendo, né? Você está diante de uma obra realmente que te deixa incógnitas, né, ao longo dela, assim, de uma tal forma que você já não consegue mais ou menos precisar qual caminho a sua, digamos assim, perspectiva interpretativa vai seguir, né? É interessante porque esse filme ele vem 3 anos antes, né, de um outro filme que trata de um tema parecido, com uma abordagem igualmente única, igualmente genial, que é a Crônica da Inocência, né, do Raul Ruiz. Esse já é um filme francês, com a Isabelle Huppert, e igualmente genial, mais ou menos a mesma ideia, digamos assim, não a mesma abordagem, nem a mesma temática, nem o mesmo universo, mas o princípio semelhante das duas narrativas, que é um princípio de trabalho com digamos assim, a ruína da noção de identidade. Identidade aqui nesse caso, bom, mas antes da gente passar para essa parte, só finalizando digamos, a questão técnica do filme, né? Do que ele trata. Vou tentar não falar muito digamos assim, do desfecho que implica ali num desenrolar muito peculiar, mas algumas coisas eu preciso falar. É um filme de 1997. Qualquer coisa que eu fale não vai atrapalhar tanto, porque é um filme que não segue uma lógica casual, nem uma ordenação muito, aliás, é anti-aristotélico, né? A ordenação não é uma ordenação em atos, não é uma ordenação de princípio, desenvolvimento final, é uma ordenação caótica, né? A história parece que para e recomeça, e é exatamente isso que acontece, e depois ela para e recomeça de novo e de novo. Ela tem um movimento cíclico, então é praticamente impossível você ter spoilers, né? Ah, meu Deus, vai spoilear minha experiência. Isso é impossível. A narrativa não permite essa percepção do spoiler, né? A narrativa deste filme aqui. Mas do que ele realmente trata? Bom, a história começa com um saxofonista, que é o Bill Pullman, casado com uma mulher fatal, clássica do filme noir, né? Assim, uma morena, no caso, e que é a Patricia Arquette. Eles moram numa casa brutalista, com uma janela gigantesca, né, no teto, assim, uma claraboia imensa, móveis estranhíssimos, projetados pelo próprio David Lynch. Ele deu uma de Bauhaus, né, de projeto de mobiliário nesse filme aqui, e são móveis que já dão uma sugestão. É interessante que esse filme aqui, ele faz muito com pouco, vamos dizer assim. Não que ele seja minimalista, mas todos os elementos possíveis, ele tenta transformar em um elemento de perturbação, né? Inclusive, há nesse filme, talvez, um dos melhores acho que a gente pode chamar de jump scares filosóficos, né, que o Lynch emprega. O melhor de todos está no Mulholland Drive, que é a aparição de uma espécie de morador de rua, quase como uma criatura das ruas, assim. Aquilo me pegou também. Eu também vi Mulholland Drive no cinema, e aquilo me pegou com uma porrada no queixo, né? Esse também me pegou. Então, esse mobiliário é estranhíssimo, né? Porque tudo gira, por exemplo, né? Tudo gira em torno
das fitas cassete que esse casal, Patricia Arquette e Bill Pullman, começa a receber todo dia de manhã cedo. E são fitas de gravações em VHS, são fitas VHS, é uma tecnologia que a maioria das pessoas mais jovens nem faz ideia que existiu, mas existiu, né? Era um registro. Hoje em dia nós não temos mais registros, né? O livro é o único que existe bravamente, mas os registros, né, que eram antigamente as fitas de VHS, os álbuns de vinil, desapareceram e está tudo na mão de grandes corporações que vendem isso ao preço que elas querem para você, né? E você é obrigado a consumir, por falta de opção, né? Então, os livros são a última fronteira. Depois que acabar, vai estar tudo na mão dos empresários, bilionários, vão poder fazer o que quiser. Reescrever, mudar, alterar, né? Enfim. A questão é que a fita VHS era algo que era sua, né? Uma posse sua. E ela podia ser gravada, regravada. E isso, por algum motivo bizarro, gera nas novas gerações uma angústia gigantesca, tanto que existe uma série de filmes de terror em torno de gravações em fitas VHS, né? E aqui também. A fita VHS, então, vai mostrando filmagens ao redor da casa, depois já na entradinha, né, uma espécie de escadaria, que seria, né, dar para a rua, que seria a porta de entrada da casa, e depois dentro da casa até o quarto, onde o casal está dormindo. Aquilo, claro, inquieta muito o casal. Eles estão visivelmente, a relação deles está visivelmente abalada. Ele trabalha na noite, tocando jazz, sax, na verdade, e ela não tem a menor vontade de acompanhá-lo, e ela gosta de ir em festas dos amigos, ele não tem a menor vontade de acompanhá-la, e assim vai, né? Então a relação nitidamente está bastante comprometida do casal. E isso vai se desenvolvendo até um ponto de ruptura. E é nesse ponto de ruptura que a história, como eu disse, recomeça. É um novo ciclo, é como se a história literalmente recomeçasse. São novos personagens, uma trama mais ou menos... Aí que tá, é uma trama diferente, mas reminiscente da anterior. É como se a gente estivesse vendo as mesmas coisas um pouco diferentes. Então, nessa nova trama, nós temos um mecânico especializado no carro de um mafioso poderosíssimo ali, um Mercedes, né? Então, ele de ouvido consegue calibrar o motor desse carro possante. E esse mafioso tem uma esposa, namorada, amante, não fica muito claro, que é a Patricia Arquette loira. Né? Aqui a gente já vê que a paixão, né, que o David Lynch nutre por uma Hollywood clássica, isso sempre existiu, né? É engraçado como há um mito, né, desses diretores como ele, ou Peckinpah, de serem muito heréticos, radicais. Bom, se eles eram mesmo, mas isso não impedia que esses diretores soubessem apreciar o cinema do passado, né? A arte do passado, mesmo essa produzida da forma como é produzida em Hollywood. E ele tem uma grande admiração, é nítido. E aqui é uma citação direta a Um Corpo que Cai, né? Existe a mesma torção da realidade do personagem, só que o personagem observador que descobre a loira, que era a amante, né? E depois descobre a morena, que é o duplo dessa amante, de certa forma. Aqui ele acompanha muda, né? A morena, que depois se torna loira, e ele acompanha mudando também de corpo. E a partir daí, então, vai se desenrolar uma espécie de nova de reformulação da primeira parte, né? da primeira história, dentro de outros princípios. Ele vai tentar algo mais ativo, né? Agora o mecânico, que foi o músico de jazz. E claro que vai tudo redundar em tragédia e em morte, né? Assim, essa narrativa, ela tem muito que se falar de muitos elementos complexos dela. Ela é muito complexa, como eu disse, ela é muito intrincada. E o Lynch, ele desenvolve uma técnica que ele já vinha aplicando desde o Twin Peaks, com certeza. O princípio dessa técnica já está no Eraserhead, mas ele, digamos assim, patenteia, né? Ele torna essa técnica uma espécie de marca registrada no Veludo Azul. E aqui tem um desenvolvimento muito peculiar, que, como eu disse, ele vai preenchendo de elementos
sinistros, elementos ominosos, elementos assim que dão uma angústia no espectador, mas que não necessariamente são violentos, sobrenaturais, não são jumpscare, não é algo essencialmente perturbador. É como se o espectador tivesse percebendo ao redor dele algo muito estranho, que é como se fosse uma espécie de canto de cisne da identidade, né? E aqui a gente volta à questão da identidade. A identidade é aquilo que faz com que nós nos reconheçamos. É óbvio que quando nós não nos reconhecemos mais nos sinais da nossa identidade, nós procuramos mudar um pouco essa identidade. Isso é natural, não é? Mas de qualquer forma, é a identidade que nos impulsiona. E a percepção, né, de que tem algo de errado com ela que cria uma sensação perpétua de insegurança, de incerteza, de medo, num certo sentido, mas com certeza dessa percepção de estranheza que os filmes do Lynch costumam carregar, né? Não é por surrealismo, né? O Lynch, obviamente, conhecia muito bem o surrealismo, mas ele não desenvolve a cinematografia dele numa direção estritamente surrealista, do Comando da Luz, por exemplo. Os filmes dele têm uma lógica narrativa até bastante rigorosa. Mas existem elementos, digamos assim, a identidade dos personagens, das coisas, do universo em si, como em Twin Peaks, né, do universo inteiro. Essa identidade parece estar esboroando, né? Ela parece estar implodindo aos poucos, né? E essa implosão em câmera lenta é que o Lynch mais ou menos faz o espectador assistir. E aí isso gera uma série de cenas incrivelmente perturbadoras e incrivelmente geniais, que fazem assim, que criam uma espécie de outro fantástico. E não sou eu que falo isso, um novo fantástico. É Davi Roas, né? O teórico da literatura, Davi Roas, escreveu A Ameaça do Fantástico. Eu fiz a avaliação da Unesp para a edição desse livro. Eles me pediram para avaliar, eu já conheci o autor, li os ensaios aqui, em espanhol, e dei, né, para a comissão, na verdade fui chamado pela comissão, né, editorial da editora da Unesp para fazer essa tarefa. Então conheço bem o autor. E ele reproduz, sem brincadeira, ele reproduz o roteiro de uma das... que está o roteiro, que é a cena do Homem Misterioso encontrando Fred, que é o nome do personagem do Bill Pullman. É uma cena absolutamente genial. Ela tem... Eu já vi reproduções dela no Instagram, deve ter no TikTok, com certeza. Como é que é essa cena? O Fred está numa festa, detestando estar ali, né? Ele está obrigado pela esposa. Como eu disse, ele faz coisas que a esposa mais ou menos obriga ele a fazer, e ele obriga a esposa a fazer coisas junto com ele que ela também não quer, né? É um casal bem desajustado. E lá pelas tantas ele vai pegar uma bebida e ele encontra esse homem, inclusive homem misterioso, está no roteiro, porque a reprodução do Davi Roas é do roteiro. E esse homem misterioso começa um diálogo do nada com ele, ele vai direto nele, né? Como se entrasse na festa numa casa, numa mansão, uma pequena mansão. Ele vai direto no Fred, né, no personagem do Bill Pullman, e começa uma conversa que começa assim, primeira frase só que eu vou falar: já nos encontramos, né, antes, não? E daí a coisa vai... Tem um determinado momento que esse personagem fala assim... nós nos encontramos na sua casa. Aí daí o Fred, né, o personagem do Bill Pullman, responde: não, eu creio que não. E esse cara insiste, o homem misterioso: não, nós encontramos inclusive na sua casa, inclusive eu estou lá agora mesmo. E aí começa, ele pede para o Bill Pullman ligar de celular, aqueles antigos celulares inquietantes também, de certa forma, muito simples, que era na verdade uma forma móvel, né, de você se comunicar, com um telefone fixo, era para isso que ele servia. E ele faz exatamente isso, ele liga para casa, ou seja, é uma cena que não funcionaria se não existisse telefone celular, porque ele precisa ligar, ele precisa ouvir o cara que está na frente dele, atender o telefone da casa dele, que estaria vazia, porque os dois estão na festa, tanto a Patricia Arquette quanto o Bill Pullman, né? Então ele precisa ouvir, né,
aqui, quer dizer, de um telefone móvel, ele não podia ligar de outro telefone da casa do cara, poderia ser manipulado, então o telefone móvel, né, digamos, é mais direto, a experiência direta, e ele fala com esse cara que está na frente dele, que você escuta a voz, respondendo, alô, oi, eu falei que estava aqui e tudo mais. E depois ele vai embora. É uma cena sensacional, aquilo como eu disse, é uma espécie de jumpscare filosófico. Poucas cenas são tão perturbadoras na história de cinema para nada. Ela não tem qualquer importância, assim, naquelas tabelinhas de escolinha de roteiro. Essa cena não serve para nada. Ela não avança a narrativa, ela não estabelece personagem. Talvez estabeleça um homem misterioso, mas ele vai continuar misterioso até o fim. E lá pelas tantas tem uma leve sugestão que o homem misterioso e Bill Pullman são a mesma pessoa. O que é também óbvio pela cena em si, né? Então, e ele também desaparece. Na segunda parte, o homem misterioso praticamente desaparece, né? Então é uma cena incrivelmente perturbadora, mas a perturbação é, digamos assim, da evocação de algo essencial nessa narrativa do David Lynch, do Estrada Perdida, que é a ideia de estado de fuga. Essa noção de que, por motivos neurológicos, fisiológicos, psíquicos, psicológicos também, né? Você pode simplesmente o mundo se apagar ao seu redor e você não lembrar, você aparecer num lugar e não ter ideia de como você chegou ali. Isso é exploradíssimo, massacradíssimo no cinema, né? Desde os Identidade Borne da vida, mas assim, sempre de uma forma convencional. E qual que é a forma convencional? O personagem amnésico busca a própria identidade. Mesmo filmes que lidam de forma muito mais criativa com esse material fonte, como, por exemplo, Amnésia, do Christopher Nolan, né, que é Memento, no original, que é o melhor filme do Nolan, junto com o Following, o primeiro dele, de longe, né, os outros nem chegam nem perto. Mesmo na Amnésia, tem essa ideia de uma espécie de recuperação do conjunto, da totalidade do indivíduo, daquela questão identitária que eu falei, da identidade restabelecida, que é uma utopia. A identidade, na verdade, não existe. Elas são registros quase alucinatórios que a nossa memória, a nossa mente vai mais ou menos pegando, né? E o estado de fuga é justamente o momento em que uma pane geral no nosso sistema cerebral propicia que esses fragmentos desapareçam, quer dizer, eles entram e nós não conseguimos retê-los num mecanismo de memória, né? Um mecanismo de lembrança. Então, é disso que trata, né, o Estrada Perdida, só que de uma forma brilhante, né? Só que, como eu disse, vai além um pouco, porque, como o próprio Crônica da Inocência, que é esse filme que estabelece um diálogo, né, com Estrada Perdida, de 3 anos depois, você tem, na verdade, uma ode à destruição da identidade, né? Exatamente a percepção de que ela é muito frágil, porque ela é só uma casca que nós idolatramos, mas que a qualquer momento, né, por qualquer mecanismo fisiológico ou mental, a gente perde a noção do que nossa mente estava registrando como identidade. Um exemplo que aparece neste livro aqui, como eu falei que eu vou comentar, que é o Contos de Assombro, é o que eu comento no início do meu artigo, né, que tem um artiguinho aqui, um pequeno ensaio, sobre o fantástico, na verdade sobre o assombro, a minha concepção de fantástico, que é justamente essa ideia do Passo de Atilov, né? Que eram esses montanhistas, né, e especializados em trilhas russos, que tinham uma experiência com montanhas extremamente inóspitas, que se perderam e morreram, e inclusive praticamente com roupa de baixo, no meio de um frio de 30 graus, 40 graus negativos, né? Estavam numa espécie de estado de fuga. O motivo, impossível saber hoje. A gente mais ou menos sabe o que pode ter provocado a morte deles. Uma série de teorias ainda, tem algumas um pouco mais plausíveis, né? Mas o que motivou eles saírem... O que motivou eles saírem da barraca... isso a gente não tem como saber, né? Sem roupa e ficar no gelo e morrer de
hipotermia, isso não tem como saber. Então é isso, o filme trata disso de uma forma absolutamente genial e transformando então a própria noção de identidade, porque ela é passageira, de certa forma. E isso é muito interessante porque é exatamente isso meio que molda uma visão ocidental, cristã, mas não só ocidental, mas uma conservadora, vamos dizer assim, religiosa e tal, de que existe a possibilidade de ter essa unidade, mas ela não existe, não é? Ela é uma utopia e a gente se alimenta dessa utopia, mas ela não, ela é variável e nós mesmos podemos perceber a mudança disso, né? Então é isso, esse filme assim, foi uma das grandes descobertas. David Lynch, né, a obra dele, eu comecei vendo o Veludo Azul, depois o Homem-Elefante. Como era um cinéfilo pobre, eu vinha na televisão, no Carlton Cine, na Globo, onde passasse os filmes dele. A perda dele foi uma perda inestimável, eu acho. Ele já estava bem idoso, muito doente, mas ainda assim representava alguma coisa, né? A representação de um tipo de cinema, de uma visão de arte americana, né, estadunidense, muito mais livre, muito mais sólida, independente, com muito talento, tanto criatividade quanto talento, quanto erudição. Né? Esse trinômio o Lynch dominava como poucos, vai fazer uma falta tremenda, como eu disse mesmo, estando idoso, doente, né? E é interessante que praticamente a última participação dele recente em cinema foi fazendo o John Ford nos Fabelmans, né, do Spielberg. Quem percebeu isso foi o Luiz Nazário, pouca gente notou isso, interessante até. E ele faz muito bem, aliás, o John Ford. E é uma demonstração, de novo, dessa visão quase que de amor, né, que ele tinha realmente pelo cinema clássico, pelo cinema, digamos, de melhor qualidade produzido nos Estados Unidos, um cinema que, mesmo nos momentos mais problemáticos ou conservadores, permitia a subversão e a heresia. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.